Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui, né? Tem tempo que eu tô querendo gravar um vídeo, né? Tem alguns dias, mas a correria do dia a dia ainda não me deixou. Aí hoje, enquanto eu aguardo a chegada da minha próxima paciente, eu resolvi parar e fazer esse vídeo. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o luto. Como vocês todos sabem, né? Eu perdi a minha mãe, né, há pouco tempo. Né? Perdi a minha mãe no dia 19 de julho e eu estou passando por esse processo, né? E na verdade o que me fez, né, gravar esse vídeo hoje foi uma pergunta que eu recebi esses dias de uma paciente e alguns questionamentos também que eu tenho recebido, né, ao longo aí deste processo. Primeiro é que, né, tinha uma fotinha lá no meu WhatsApp que estava lá, né, com perfil look e tal, né, ficou mais de mês e eu tirei. Esses dias atrás eu coloquei do Setembro Amarelo porque eu percebi, né, que algumas pessoas estavam me aguardando, buscando atendimento e não chamavam porque achava que eu ainda não estava trabalhando. E teve uma pessoa que viu, né, um videozinho meu de uma palestra que eu fiz recentemente, e essa pessoa, eu tava guardando para marcar e tal, mas não marquei porque eu achei que você não estava atendendo, que seu perfil tava com luto e tal, e marcou, e aí eu resolvi tirar, né? Mas, né, e aí, gente, como lidar com o luto, né? É uma pergunta difícil, né? Mas que todos nós nos fazemos quando a gente perde alguém, né? E uma coisa também que às vezes a gente ouve, né? Eu ouvi muito. Para você que é psicóloga é muito mais fácil lidar com o luto porque você já tem as ferramentas emocionais. Na verdade, talvez sim, né? Talvez é mais fácil, não sei se seria mesmo mais fácil. Eu até brinco que eu nunca tinha perdido, sabe, gente? Alguém assim que eu amasse tanto. Eu já tive algumas percas, né? Mas nada se compara à perca da minha mãe. Nada, nada, nada. Não tem. Tipo assim, eu não senti dor maior ainda que essa. Mas vamos lá, né, gente? Como lidar com o luto, né? Eu nunca fiquei longe da minha mãe. Nunca, nunca. Então, assim, eu saí de perto dela, né, porque eu me casei, vim morar em outra cidade, mas eu sempre fui presente, eu sempre estive presente, né? E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, assim, eu não fui a melhor pessoa do mundo, mas eu posso falar assim, né, sem nenhum tipo de orgulho, soberba ou inconveniência, né, que eu fui uma filha excelente, né? Talvez eu não fui nem metade do que minha mãe merecia, mas, né, dentro daquilo que eu pude, que eu consegui ser, eu fui a melhor. E agradeço muito a Deus por isso, né? Trouxe minha mãe para perto de mim, né? Que todo mundo sabe que não é minha mãe biológica, é minha avó. Mãe duas vezes, três, trezentos, né? Eu sempre falo que, né, a minha mãe foi o reflexo do amor de Deus por mim. Se eu acredito em Deus, se eu acredito no amor a Deus, foi por causa da minha mãe. Foi através das orações, da intercessão, do cuidado, do exemplo, do carinho que eu tive, né, da minha mãe. E trouxe minha mãe para perto de mim, né, nessa fase final. Ela tinha Alzheimer e cuidei dela. Graças a Deus ela foi embora que nem um passarinho. Ela não sofreu, ela não acamou, ela não parou de comer. Deus a chamou, simples assim. Mas, né, quem fica, né? O negócio é quem fica, não é quem vai, né? Ela estava preparada para ir. Tive o privilégio de despedir, de abraçar, né? Todos os dias, né? Eu abraçava minha mãe, sempre dei bênção, até quando estava longe, ligava, enfim. Mas nessa fase final, Deus me deu alguns privilégios de, né, ter conversas mais intensas, né, de pedir perdão por algumas situações, né, porque no dia a dia às vezes a gente é um pouco impaciente. Eu trouxe ela para minha cidade, eu fiquei com um pouquinho de remorso porque sei que ela não gostava muito daqui, tive que tirá-la da casa dela, né? E isso foi uma decisão por causa das questões de saúde dela, né? Para ela ser melhor cuidada, e ela foi muito bem cuidada em todos os pontos de vista. E pude conversar com ela sobre isso, né? E ela entendia, enfim, né? Então eu acho que este processo também me ajudou muito
a lidar com essa perca, porque mesmo longe, né, as conversas, eu estava sempre tentando ser presente, abdicando até muitas vezes do meu lado profissional, de algumas coisas pessoais, para estar mais próxima dela e do meu pai, né? E isso me ajudou muito a lidar com isso, né, porque eu consegui, né, retribuir, né, não tudo, mas um pouco do que ela sempre fez por mim. E lidar com esse luto, gente, não é fácil. Não é tarefa fácil, nem para mim que sou psicóloga, nem para ninguém. Claro que talvez eu tenha mais ferramentas, né? Ai, Leire, né? Como que é isso para você? Gente, é doloroso também, né? Eu até costumo falar, né, brincar que, né, quando a gente ama demais uma pessoa, né, ela é importante demais na nossa vida e a gente a perde, né? Não é a gente que perdeu ela para a morte, né? Na verdade, assim, no sentido de que não é ela que morreu pra gente, é a gente que morreu pra ela. É porque a gente vai, enquanto a gente tiver vida, vai ter momentos que você vai lembrar dessa pessoa, seja numa coisa que ela gostava de comer, num aniversário, num momento, uma roupa, né? As lembranças elas vão continuar, né? E lidar com essas lembranças, lidar com essa saudade é uma situação, né, às vezes desconfortável até isso ser ressignificado, né? Sendo assim, gente, né, lidar com o luto, né, de uma forma saudável requer, né, uma, uma estrutura emocional muito bem equilibrada. E se a pessoa não consegue lidar sozinho, tem que buscar terapia, tem que buscar ajuda, né? Eu faço terapia, eu sou psicóloga, eu faço terapia, me ajuda demais, assim como eu ajudo outras pessoas, né? E ainda vou mais, né? Quem tem uma espiritualidade, acredita em algo maior, ainda ajuda mais ainda, né? Isso faz com que as coisas tenham sentido de verdade, né? Porque muitas vezes, né, quando a gente tem sentido, né, você acredita que algo tem um sentido, isso vai, né, te trazer ali uma esperança e um aconchego na sua alma, né? Vou falar com vocês um pouquinho sobre as fases do luto, fases essas, né, que a maioria das pessoas ou que todo mundo passa. A gente vai primeiro, né, para negação, né? O luto, essas fases, elas foi descrita pela psiquiatra Elizabeth Kubler, né? Né, o nosso primeiro impacto ali, às vezes, é negar que a pessoa se foi, né? Aqueles minutos, né? Eu não acredito, né? Uma proteção mesmo do cérebro. Aí depois, gente, a gente vai para raiva. Essa raiva ela pode perdurar e transformar em atitudes mais agressivas, né? Tem pessoas que começam a beber, né? Criam sentimentos ali, né? Destrutivos mesmo por causa desse luto, né? Aí nós vamos para a terceira, que é a barganha, né? Ai, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse sido mais rápida, né? Tipo assim, eu passei por essa fase, gente, né? Minha mãe, ela não passou mal, foi muito rápido. Então, assim, né? Em alguns momentos eu fiquei, nossa, gente, se eu tivesse levado ela para o hospital mais rápido, se, né? Só que esse se eu comecei a entender que, né? O se de Deus, né? O se do destino, né? Então, assim, eu tive essa fase, né? E se fosse mais rápido, né? E se, né, ela estava cuidada com saúde. Hoje eu entendo que esse se, ele é só essa fase aqui que eu estou descrevendo, né? Mas a gente passa por isso. Tem pessoas que continuam nesse si, né? Por um tempo. Aí depois a gente vai para a fase da depressão, que é aquela fase, né, de não querer mais, né, trabalhar, não querer fazer mais nada, se isolar das pessoas, né? Muitas pessoas vivem essa fase de uma forma mais intensa, né? Onde ela progride ali, ela, né, tem dificuldade de aceitar essa perca, isso começa a refletir no emocional dela, né? Pessoas que estendem essa fase por muito tempo, né, são pessoas que precisam de um acompanhamento psicológico. E aí nós vamos para a última fase, né, gente, que é a aceitação. Você aceitar a perca do outro, né? Aceitar que a pessoa se foi, aceitar que, né, é a última fase do luto. Aceitar não significa que você vai esquecer a pessoa, esquecer a saudade.
Significa que você vai aprender a conviver com isso com calma, com tranquilidade, com resiliência, né? Claro que vai ter momentos que a gente vai se emocionar, a gente vai lembrar da pessoa. Eu até falo, né? Eu, há muitos anos, desde quando os meus pais moravam no NAC, eu fazia a compra deles. Então, assim, tinha algumas coisas que era específico porque minha mãe gostava. Então, assim, os primeiros dias, ir no mercado, é o bolo que ela gostava, é a bala Toffee, é o iogurte, é não sei o quê. Foi muito difícil para mim. E ainda é, né? Pode ver que eu me emociono um pouco quando eu vou falar sobre isso. Mas, né, não me dói, né? Não me dói de uma forma que vai atrapalhar o viver minha vida, mas me traz uma angústia, um desconforto, né? Porque é claro que, né, como eu disse, né, eu morri para ela porque ela não está mais nesse plano. Segundo aquilo que eu acredito espiritualmente, né, eu vou encontrar um dia com ela, se Deus assim quiser e permitir. Mas é claro que ela vai continuar viva para mim porque eu vivi com ela, né? Por 32 anos da minha vida, 32 anos da minha vida eu vivi com a minha mãe. Né? Então, como que eu vou esquecer? Né? E assim são vocês também, vocês não vão, né? Para quem está passando por isso, gente, né? Vocês não vão esquecer da pessoa, esse não é o intuito, mas a gente vai aprender a ressignificar essa saudade, né? Ter lembranças boas, né? E para quem está vivo, né? Vou deixar, né? Façam, né? Façam para quem vocês amam com amor. Às vezes, gente, tudo é tão efêmero. Eu, né, vou contar uma coisa para vocês. Quantas vezes eu abdiquei de oportunidades profissionais, né, por causa né, da saúde dos meus pais, não quis estar longe, até por questões emocionais também, de tanta preocupação com situações relacionadas a eles, né? Às vezes você sabe que você tem certas coisas que você não poderia pegar, que você não iria dar conta. E hoje eu estou vendo, há 2 meses que a minha mãe partiu, o tanto que o Senhor, né, ele tem me honrado, né, com muitos pacientes, numa agenda cheia, e outras coisas mais na vida particular. E é claro que eu, né, talvez porque, né, isso é reflexo, né, da pessoa que eu fui para ela, né, e eu estou sendo agora para o meu pai. Então o recado é, né, para quem tem as pessoas que ame, gente, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Claro que ganhar dinheiro é importante, né? Nós temos outras prioridades na vida que são importantes, mas a gente não é daqui, o nosso plano não é daqui, né? Independente do que você aí acredita, a gente não vai ficar nesse mundo. Tudo aquilo que é nosso, um dia não vai ser mais, né? E a gente se preocupa tanto com isso, e às vezes a gente esquece de cuidar dos nossos relacionamentos, das pessoas que a gente ama, né, por causa de pouca coisa, ou por picuinha, enfim, seja lá por que for. E a gente não vai ser daqui, a gente não vai ficar aqui. Né? Nosso lugar não é aqui, nesse mundo. Né? Independente do que você acredita, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Nós não somos imortais. Então, se nós temos essa certeza, a gente sabe que a qualquer momento nós estamos prestes a perder pessoas que, né, a gente ama muito. Então, que a gente saiba, né, vivenciar esse amor até para a gente viver uma fase do luto com mais tranquilidade. Né? Porque isso também influencia, né, nessa fase, né? Você amar as pessoas, ser para as pessoas que são importantes para você. E para quem está passando para a fase do luto, gente, né, não tente dar conta sozinho. Se você não dá, não tenha vergonha. Cada pessoa é única. Nós temos sentimentos únicos, gente. Peça ajuda. Vá no psicólogo, vá no psiquiatra se preciso, né? Busque ajuda, né? Busque ajuda, porque vale a pena, né, você buscar ajuda, né, para você ter mais saúde emocional, viver as coisas com mais tranquilidade e leveza. Então é isso, gente. Um abraço, fica com Deus.